Olá para você que nos acompanha no estudo do nosso livro YouCat. Estamos na segunda sessão, primeiro capítulo, na quarta parte. Vamos falar sobre a criatura humana, dos pontos 56 ao ponto 66. Até agora viemos discutindo sobre como Deus se manifesta ao homem, como o homem dá resposta a Deus. Através do creio vamos aprofundando a nossa vivência dentro da igreja e vamos sendo cada vez mais próximos, cada vez mais configurados a Cristo. Então hoje vamos falar um pouco sobre a criatura humana. O ser humano dentro da obra da criação, ele possui um lugar especial, não é? O ser humano, ele possui algo que os animais não possuem, ou de uma maneira bem entendida. O ser humano possui uma alma racional, uma alma a qual ele, mesclada com o espírito, é aquilo que nos diferencia dos animais. Entender o lugar de alma é interessante, porque se pegarmos a filosofia aristotélica, lá veremos que há 3 tipos de alma: a alma vegetativa, a alma dos animais e a alma racional do ser humano. Os 3 tipos estão presentes no ser humano, mas não assim de maneira atrasada. O animal não possui alma racional e nem a planta possui a alma racional. O que se entende então por alma? Alma, segundo esse conceito aristotélico, é aquilo que dá princípio à vida. Deus pega o ser humano, molda o ser humano do barro da terra, sopra no nariz do homem o ruá, em hebraico, ou a vida, né? A alma, a ânima, e assim o ser humano vive. O ser humano então tem esse lugar especial dentro da criação. Ele foi feito para a glorificação de Deus, né? E porque o criou por amor. O amor é transbordante, o amor é vivificante e nos criou por amor. E nós devemos devolver esse amor em forma de glorificação, porque essa é a finalidade do ser humano, a glória a Deus e a configuração a Cristo, nesse processo de santidade, de santificação. Não o animal, apesar de não ter essa alma como aqui foi falado, né? Ele tem essa alma de ser animal, mas não cabe a nós menosprezarmos a criação. Somos todos criatura. Deus criou-nos, o ser humano, e criou também toda a criação, todos os animais. Lá no livro do Gênesis vemos que Deus dá ao homem a criação para ser cuidada. A criação então tem um lugar especial, tem que ser cuidada pelo homem. Não podemos menosprezar e acontecer como muitas vezes vemos, queimadas em troco de um lucro por algumas empresas, não é? A morte de animais como se fossem meros objetos que não teriam significância. Tem significância sim, e a destruição do planeta é a destruição do próprio ser humano. O nosso egoísmo, será que chegará a tamanha proporção que nos mataremos? Não é? Será que o nosso egoísmo é tão forte assim? O desejo de ter, o desejo do poder, o desejo do prazer, essa concupiscência que o ser humano traz através do pecado original, desenfreada, vai acabar nos matando? Deus não quer isso, Deus não quer a morte, Deus quer a vida, né? Cabe a nós cuidar dessa criação de maneira especial, de maneira carinhosa. A terra é a nossa casa, né? Deus nos deixou esse planeta para cuidarmos. O Papa Francisco é muito proveniente quando diz isso, né? A casa comum de todos nós. E temos essa missão como seres humanos, cuidarmos para chegarmos ao céu, mas cuidarmos da casa comum, que é a casa nossa, uma dádiva dada a Deus, uma dádiva de amor. Estamos destruindo-a. Deus nos criou, então, a finalidade do ser humano para ser feliz. A felicidade, então, não está em usurpar de todas as coisas e quanto mais eu ter, mais feliz serei. Isso é uma lógica irracional. Não tem lógica, porque quanto mais eu tenho, mais preocupado ainda eu sou. E tirando o que poderia ser de bem comum, aí o egoísmo me vai matar. Né? A felicidade do homem está em saber se doar, em saber se dar, em saber se entregar até a própria vida. Diz aí Pascal, esse filósofo, o ser humano não é anjo nem animal, e sua infelicidade consiste em que, quando alguém faz dele um anjo, acaba fazendo dele um animal. O ser humano, ele foi feito para a glória de Deus, para glorificar a Deus, né? Nesse processo, como eu já falei, de cristianização. E nisso consiste a nossa felicidade. Não é estarmos aí pendentes de coisas
estarmos aí no lodo buscando satisfazer prazeres que pode até te dar um certo gozo naquele momento, mas não vai satisfazer sua alma nunca, né? Busquemos então as coisas do alto, como diz São Paulo, aí está de fato a nossa verdadeira e única felicidade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.